Olá, gatinhos, assanhadinhos, o sexto ano da Escola Estadual de Ensino Médio Anchieta, tudo bem? Espero que vocês estejam bem, espero que vocês tenham curtido bastante as férias. Então, como combinado, tô aqui para fazer os videozinhos explicando o conteúdo de pré-história para nossas provas, tá? Então, começamos a pré-história revendo aquele conceito de evolucionismo. Então, o evolucionismo vai tratar, é uma teoria científica que vai tratar da evolução dos seres humanos e de todas as espécies de animais que existiram no planeta numa tentativa de adaptação às mudanças ambientais, certo? Então, esse processo de seleção natural, ela vai ser gradual, não linear, e ela vai envolver os hominídeos. E todo esse processo de seleção natural ele ocorre durante o Paleolítico, que é o maior período da pré-história, tá? Quem propõe essas teorias, principalmente, são o Darwin, o Lamarck e o Wallace, certo? Agora, iniciando o conteúdo da pré-história. O termo pré-história, ele não é correto, tá? Porque o prefixo pré significa sem história, seria então um período sem história. No entanto, esse conceito de pré-história ele foi criado lá no século XIX, quando as fontes de estudo de história só eram válidas se fossem escritas e de Estado, tá? Então, hoje em dia, continua-se usando o termo pré-história, mas sabe-se que o fato dessa população não possuir registros escritos não significa que eles não tiveram história. Eles fizeram história, tanto que o Paleolítico foi o maior período da história do Homo sapiens sobre o planeta Terra e não deixaram registros escritos, no entanto, deixaram várias fontes de pesquisa histórica, fontes materiais, fontes iconográficas e assim vai, tá, gente? Então, a pré-história ela vai ser repartida em 3 períodos, que é o Paleolítico, o Neolítico e a Idade dos Metais. E vamos começar então pelo Paleolítico. O Paleolítico ele é um período que vai aproximadamente de 500 mil a 10 mil antes de Cristo, tá? Então, esse período ele também vai ser chamado Idade da Pedra Lascada, ou é um período que se chama Sociedades de Caçadores-Coletores. Por quê? Porque a principal forma de sobrevivência da humanidade nessa época, no período Paleolítico, de 500 mil a 10 mil antes de Cristo, ela é caracterizada pela organização das comunidades em caçadores, coletores e pescadores. Quer dizer, eles viviam daquilo que a natureza fornecia a partir da caça, da pesca e da coleta. Então, existia uma sociedade coletivista. Por quê? Porque tudo aquilo que era caçado pelos homens, coletado pelas mulheres, eles eram repartidos entre todos que faziam parte daquele grupo, tá? Disse que nesse período existia uma divisão natural do trabalho, ou uma divisão sexual do trabalho. Significa que homens eram responsáveis pela caça, mulheres pela coleta, e os frutos coletados e a carne da caça, ela era repartida entre os membros daquele clã, os membros daquela comunidade. Isso, coletivismo, tá? A tecnologia utilizada para a criação de instrumentos de caça, de pesca, coleta em alguns casos, é a pedra lascada, tá? Então, as pontas de flecha, anzóis eram feitos de pedra ou lascada ou de ossos, certo? O material perecível, como ossos, como madeira, esse material a natureza decompôs. No entanto, as pedras lascadas, elas continuaram até hoje, elas servem como fontes históricas. Então, a tecnologia utilizada nesse período para caça, para pesca, é a pedra lascada, tá? Nesse período
que é o período também que consta a evolução dos hominídeos, o gênero Homo conseguiu controlar o fogo, tá? E a partir do fogo, as pessoas passam a cozinhar, tendo uma quantidade maior de alimentos ofertados, conseguem se aquecer, sobrevivendo ao período de glaciação, conseguem iluminar a noite, conseguem se proteger de animais. Então, o domínio, o controle dessa tecnologia do fogo, ela vai separar os sapiens de outros animais, ela vai diferenciar os sapiens de outros animais. Também nesse período, lá no interior das cavernas, como as pessoas se protegiam, em alguns casos nas cavernas, elas também faziam as pinturas rupestres nesse interior das cavernas. Tá? As pinturas rupestres do período paleolítico, elas vão ser caracterizadas por imagens de pessoas caçando ou de pessoas coletando. Então, como é que eu sei que uma pintura rupestre pertence ao paleolítico? Quando você olha aquela pintura e você vê cenas de caça ou cenas de pesca, cenas de coleta, geralmente cenas de caça, tá? Outra coisa também desse período, data desse período, boa parte das estatuetas femininas que são encontradas. Então, essas estatuetas femininas, elas são chamadas Vênus pré-histórica. Por quê? Porque elas têm as características da fertilidade feminina bem apuradas. Então, são mulheres bem gordinhas, grandonas, com seios bastante grandes, com o quadril bastante grande, que lembram mulheres gestantes, mulheres grávidas. Então, por isso que se diz que são Vênus pré-históricas, e elas são muito ligadas ao culto da fertilidade. Por quê? Porque nesse período a natureza precisava ser fértil, a natureza precisava dar caça em abundância, precisava dar frutos em abundância. Tá certo? Outra coisa, desse período eu vou ter inovações tecnológicas, por exemplo, o arco e a flecha. O arco e a flecha são instrumentos de caça que representam inovações tecnológicas para o período estudado, que é o Paleolítico, ou Velha Idade da Pedra, ou sociedades de caçadores-coletores, tá bom? Outra coisa que representa uma inovação para o período são os anzóis e as linhas de pesca, tá? É um período em que a população vive uma situação de nomadismo, quer dizer, eles fazem um assentamento em um determinado espaço, em um determinado local, e ali nesse local eles vão recolher a caça, vão recolher os frutos enquanto eles estiverem abundantes. No momento em que essa caça e esses frutos se tornam escassos, essa população levanta dali, né? Ela levanta acampamento dali e vai para um outro lugar, um lugar onde tenha disponibilidade de caça e disponibilidade de frutos. Por quê? Porque eles recolhem aquilo que a natureza dá, eles não interferem no meio ambiente, então eles recebem aquilo que a natureza dá. Certo? Então, disse que essas sociedades são nômades. Por quê? Porque eles não assentam aldeamentos em lugar nenhum, eles são nômades, eles vivem um determinado período em um espaço, quando a caça fica rara ali, quando os frutos diminuem, eles passam para outro espaço onde a caça, a pesca e as frutas são abundantes, certo? E é em função desse nomadismo, dessa busca pelo alimento, dessa busca pela caça, que esses homens lá do Paleolítico, eles vão sair do continente africano, que é a origem da humanidade, vão se espalhar pela Europa, pela Ásia e vão chegar até o continente americano, tá? O povoamento do continente americano ele vai ocorrer nesse período, no Paleolítico.
E existem várias teorias para explicar como o Sapiens vai chegar nesse continente, que é o continente americano. Então, esse povoamento da América, a teoria mais aceita atualmente é a teoria do Estreito de Bering, né, que tem mais ou menos 15 mil anos. Então, a rota de Bering vai dizer que essa população de sapiens, ela vai sair da Ásia e vai atravessar para a América ali no Estreito de Bering na época da glaciação, que esse espaço ele está congelado. Tá? Outra teoria é a teoria transpacífica, quer dizer, as pessoas atravessam o Oceano Pacífico da Ásia e chegam até o continente americano. É a rota transpacífica. Outra rota é a rota atlântica, quer dizer, eles atravessam do continente americano, do continente africano, do continente europeu, atravessam o Oceano Atlântico ou pela costa dos continentes e chegam na América. Por fim, eu tenho a rota costeira, que diz que eles vão seguindo viagem marítima pela costa continental até chegar no continente americano, tá? Como é que eu sei disso? Pelos sítios arqueológicos que estão espalhados por todo o continente americano. Tá? Alguns sítios arqueológicos eles vão ter só restos vegetais, mas alguns sítios eles têm restos humanos também, que são fontes documentais, certo? Também é importante lembrar vocês que esse território ele contava com uma mega fauna, com animais muito grandes, com bichos muito grandes. Então, quanto maior o bicho, maior a quantidade de carne disponível, tá, galera? Então, assim, esse vídeo vai tratar sobre o Paleolítico e assim a gente encerra com o fundamental, com o básico do Paleolítico para vocês lembrar, certo? Pessoas, beijo, sextuninho, daqui a pouco tem outro vídeo. Até mais, tchau, tchau. Eita.